Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Cris. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Felipe, tudo bem? A Letícia já tá entrando, tá? Eu que abri um minutinho antes. Tayane, tudo bom? Queridos. Olá. Boa noite, Felipe. É isso aí, essa live é de vocês, muito bom. É isso mesmo. Olá, Erickson. No horário, Erickson, muito bom. Olá, pessoal aí chegando. Oi, Stephanie, tudo bem? Mais um pouquinho, a Letícia já deve estar entrando, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora, tá no horário ainda. Olá, boa noite. Boa noite, obrigada, Rádio Lagum. Obrigada. Já vamos começar, tá? Mais um minutinho para dar 7 horas, o pessoal ir chegando, a gente já abre. Obrigada, Cris. Obrigada. Para todos nós, muito sucesso. Mais um pouquinho, Tayane, conhecimento. Fechar esse semestre aí com chave de ouro. Um monte de informação bacana. Olha ela aí, Letícia. Vamos lá. Legal, a Letícia chegando. Opa, cheguei. Oi, que Tudo bom, bom. Dani? Tudo bem? Tudo Vou ajeitar aqui bem. melhor. E aí, Que prazer em te bom. conhecer agora, né? A gente só se fala e a gente não tinha se dado essa oportunidade ainda de se ver um pouquinho, né? Pois é verdade, mas deu tudo certo. Muita Estamos correria, aqui, né? né, para falar de um assunto que para mim é muito interessante, né? Vamos ver o pessoal aqui. Muito bom. Bom, assim, vamos fazer só um minutinho, só para ver se o pessoal chega mais um pouquinho, que eu abri mesmo um minutinho antes, que era para dar tempo Tá, eu vou avisando do então meu pessoal ir pessoal enquanto chegando com isso, tá? calma. Eu vou avisando meu Aí a pessoal gente que eu tô já. entrando na live agora. Isso, Então, tá ótimo. tá? Tá ótimo. Eu não avisei, quer dizer, Uhum. eu já tinha avisado antes, mas é bom sempre avisar na hora que deu o pessoal. É, porque tem muita coisa rolando também, né, Letícia? Muita coisa boa, né, nesse período que a gente está passando aí. Então, aí realmente a galera tem que botar no calendário, na agenda. É verdade. Deixa eu só copiar aqui o link. Então, aí realmente a Deixa eu galera só, tem que. opa, deixa eu tirar aqui só da microfonia, só para eu copiar o link para passar pro pessoal. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui, super esperado. Então, quero ver como que esse Né, pessoal tá achando Letícia? aí do tema planejamento tributário, né? Na época da pandemia, É, é o que as empresas buscam, né? exatamente. Eu acho que essa é a pergunta de ouro, né? Como é que está sendo isso nesse período? Com certeza, a gente vai querer saber aí tua opinião, né? Como é que está sendo o desenvolvimento desse trabalho? Eu acho que muito legal a gente conseguir ter essa visão hoje, assim. Essa live, assim, foi eu, a gente já está se falando já há algumas semanas, né? Eu acho que foi uma das primeiras que eu tentei agendar, enfim. Então, olha, são 7:03. Acho que a gente pode começar, né? O que que você acha? Vamos, Quer esperar mais vamos. um Coloquei pouquinho? aqui já. Não, vamos começar. Já coloquei aqui para o Tá pessoal ótimo. também. Daqui a já vi que já tem gente do meu povinho, tem gente entrando aqui já. Ah, que bom, que bom. É isso aí, muito bem. Muito bom. Já vi Bom, aluna gente, minha entrando também. tem uma galera entrando, né, ainda. Então,
Olha, muito bom, que legal, que bom que a gente está conseguindo atingir os dois lados, né? Tanto o pessoal acadêmico como o teu pessoal também da tua área. Muito bom isso. Isso é muito importante a gente conseguir, né, disseminar esse conhecimento o máximo possível, né? Eu acho muito legal. Essa ferramenta hoje ajuda bastante, né? Essa ferramenta online que a gente tem, eu acho que está sendo assim de todas as adaptações que nós estamos fazendo nesse momento, eu acho que é a que está sendo a mais positiva, né? Assim, de todas, é assim, essa Dani, ferramenta. tem pessoal que tá falando que não tá ouvindo e outro tá falando que tá travando, gente. Coloquem aí se para todos tá ruim, tá bom, porque É, para mim eu tô ouvindo bem. A eu imagem da também Dani, estou te ouvindo. a tua imagem não tá tão nítida para mim, mas eu tô te ouvindo bem. Agora eu não sei se pro pessoal, porque a gente não consegue saber se é um problema, né? Quando o problema da minha internet, eu só sei se o pessoal começa a É, falar, olha, tá ruim. Então, mas vão. Hoje a minha internet aqui melhorou aí, assim, então beleza, ó, estão falando ó, que tá ótimo. Então, ó, então então tá bom. é. Agora, Então esse vamos horário lá. a nossa concorrência é alta, né, Dani? Tô vendo aqui, não para de apitar. Fulaninho começou uma live. É, esse Agora horário é aqui o papo tem que ser bom, porque a competição, a concorrência aqui nessa hora, vamos, se essa live vamos tá ruim, já segurar entra essa na galera com a próxima. gente até o final. Deixar o Instagram derrubar a gente, porque o tempo expirou. É isso aí, vamos Bom, lá. vamos lá, gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Oliveira. Eu sou tutora acadêmica de administração, de contábeis e de recursos humanos da Unopar. Sou formada em administração, sou especialista em gestão de projetos, fiz a minha formação em coach, com especialização em liderança humanizada. Esse projeto é um projeto acadêmico, que é claro que está aberto para todo mundo, com certeza. O meu objetivo é, depois de todo esse semestre bem turbulento, bem diferente, a gente fazer. Estou fazendo uma maratona de lives que eu chamei a virada do semestre, a virada de chave. Então, o meu objetivo é presentear os meus alunos e os não alunos com essas lives com assuntos diversos, com feras, com especialistas de cada assunto. E para o nosso bate-papo de hoje, eu convidei a Letícia Amaral, uma pessoa assim, incrível, super atenciosa, que me deu assim, essa agenda hoje, que eu sei que ela tem muitas atribuições, uma agenda bem cheia. Agradeço já a sua atenção e eu queria que se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, por esse convite e por estar aqui compartilhando um pouquinho desse espaço com vocês. E como a Dani já comentou, né, meu nome é Letícia Amaral, eu sou de formação advogada, né, e publicitária, tenho dupla formação. Olha, Então, que bacana. sou formada em Direito e em Publicidade e Propaganda, mas exerço aí há 16 anos a profissão de tributarista. Então, me especializei na advocacia tributária e, e sou vice-presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Para quem não conhece, pessoal, o IBPT é responsável pelo impostômetro, que é aquele painel que computa, né, em tempo real o total de arrecadação de tributos, né, em nível federal, estadual e municipal. Sou fundadora do IBPT Educação, que é o braço educacional do Instituto, responsável aí pela formação de novos tributaristas. E mais recentemente, né, há um ano atrás, eu fundei esse perfil Tributarista do Futuro aqui no Instagram, com o objetivo de disseminar esse novo profissional, que é o tributarista de inteligência de negócios, que é um profissional que já está alinhado aí a essa nossa era pós-digital. Então, congregando aí conhecimentos não apenas na área tributária, mas também conhecimentos de inteligência de negócios com base em dados tributários e assim levando estratégias, né, para as empresas. Então, em termos bem resumidos aí, essa sou eu. Bacana, bacana. É legal que você, com certeza, comprou essa ideia junto comigo de estar aqui hoje passando essa informação, esse conhecimento para o pessoal que está se. Tem algumas pessoas que já estão se formando, tem outros que ainda estão no quinto período, ainda
reconhecendo essa importância, né, do ensino superior. E aí você vem também nesse viés, né, no viés da educação, né, trazendo essa importância das pessoas estarem o tempo todo se qualificando. Então, muito bom. Eu fui super assertiva na minha escolha. Muito bom. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Letícia, assim, para o pessoal poder, para o pessoal que não é dessa área, né, qual é a importância do planejamento tributário, né? Por que isso, né? Por que tem uma linha, né, voltada para o planejamento tributário? Bom, Dani, primeiro eu sempre costumo até brincar tanto com os meus alunos, com o pessoal que me ouve, como com os meus clientes, né? Que hoje o principal sócio de todo empreendedor e todo empresário é o fisco. Então, por um lado, a gente tem uma pesada carga tributária no Brasil, é a maior carga tributária da América Latina, uma das maiores do mundo. E se a gente for levar em consideração o peso dos tributos e o retorno que a gente recebe como cidadãos, aí sim a gente pode falar, sem sombra de dúvidas, que a gente tem a carga tributária mais onerosa e mais injusta do mundo, porque a gente tem uma carga tributária equivalente a países de primeiro mundo, com um retorno à população equivalente a países subdesenvolvidos, nem em desenvolvimento, né? Subdesenvolvidos. Então, isso faz com que, para que as empresas elas consigam se manter competitivas no mercado e consigam permanecer de forma sustentável e perene no mercado, sem planejamento tributário, isso acaba sendo quase que uma missão impossível. Porque elas têm que compartilhar aí cerca de 40% do seu faturamento, não é nem do seu lucro, tá, gente? Do seu faturamento com o fisco. E elas têm que, além de tudo, arcar esses 60% do faturamento que resta, tem que cobrir as outras despesas, fazer investimento, sobrar lucro, né, para o negócio ser sustentável. Então, só a partir disso, Dani, a gente já consegue ver que o planejamento tributário, que se desenvolve em 3 linhas, né? A gente costuma tratar planejamento tributário em 3 linhas, que é a redução, então, impedir a ocorrência do fato gerador, né? Ou seja, você trabalhar dentro da empresa em situações que façam que sequer ocorra o fato gerador daquele tributo, né? Ou você retardar, né? Jogar lá para frente a ocorrência desse fato gerador, então postergar o recolhimento desse tributo, ou também identificar aí oportunidades para as empresas para elas terem a restituição de tributos que elas recolheram indevidamente. Então, a gente trabalha nessas 3 frentes quando a gente fala de planejamento tributário. Sempre, claro, né? É bem importante a gente pontuar que planejamento tributário, ele pressupõe licitude e legalidade, né? Então, qualquer outra coisa que não seja lícito e vise redução de dônus tributário não é planejamento tributário. Então, planejamento tributário, ele pressupõe a legalidade da operação. Então, isso mostra que as empresas realmente que contam, né, com o planejamento tributário, elas se tornam mais competitivas e mais sustentáveis aí, né, ao longo do tempo. Eu fico tá cortando um pouquinho a sua imagem, mas porque aí eu não tinha certeza se você tinha terminado. Quando você fala que 40% do faturamento é para o fisco, eu fico imaginando as empresas de pequeno e médio porte, né? Como que essas empresas... Isso é uma média geral, né? Claro que a gente vai ter uma diferenciação dependendo do regime tributário. Dani, eu acho que a minha conexão que está um pouco ruim, porque hoje o dia inteiro eu estou sofrendo com essa conexão aqui. A gente até ligou, então, pessoal, eu não consigo ver quando eu travo, mas vocês podem me avisar aí se tiver ruim, né? Dá umas picotadas, mas está dando para pegar o sentido o contexto da frase. Pode deixar. Aí, se realmente ficar difícil de entender, a gente tenta de novo. Só dá um boa noite de novo, porque depois que a gente começou, chegou bastante gente. Agradecer aí a presença de todo mundo, os alunos dos polos, do Polo de Araruama, de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia. Também os coordenadores também estão aí, tá? Dos polos de Cabo Frio, de Araruama e de São Pedro da Aldeia. Quero agradecer a presença de todo mundo e
E a Letícia, é claro, né? Que está aqui com a gente hoje à noite. Ó, aqui tem até a Lud, que é minha aluna também está falando que não está travando. Que bom. Então, fico Ah, então feliz que bom. não tá travando. Então, o que eu estava falando, que claro que assim, quando a gente fala uma média de 40% é uma média, né? A gente extrai uma média Aham. geral. Mas claro que isso vai variar muito de acordo com o regime tributário que a empresa adote, né? Mas mesmo assim, independente do regime tributário, a fatia que vai para o fisco é sempre uma fatia muito representativa, né, para as empresas. Uhum. Então, isso por isso que elas têm que estar gerindo, né? E dentro da gestão tributária, a gente insere o planejamento tributário, né? Como uma das ferramentas aí essenciais para uma boa gestão tributária. Eu acho, assim, bacana a gente, né, principalmente agora dentro desse contexto que você acabou de falar isso, porque aqui pode ter, né, o pessoal participando que pensa em abrir um negócio pequeno, enfim, que tem mais um perfil empreendedor e aí não sabe como vai fazer isso. Como é que faz para contratar um especialista em planejamento tributário? Porque às vezes não cabe dentro do orçamento de um negócio que está começando, de um negócio pequeno. Aí eu queria que você trouxesse, assim, com a tua experiência, né, o que você diria, assim, de 3 exemplos, assim, que tanto os profissionais, né, que vão abrir seu negócio pequeno, como as grandes empresas também, enfim, pode ser dos dois lados, né? Tanto para o médio como para o grande porte, os 3 assim principais erros que você, 3 ou mais, tá? Que você identifica que ocorre quando não tem o planejamento tributário. Tá, então vamos começar tratando dessas pessoas que querem iniciar um negócio ou iniciar um Uhum. negócio pequeno, né? Vamos dizer, é, empresas que estão com pequenos negócios. Acho que o ponto de partida para, vamos pensar, para a criação ou para a revisão ali dos tributos incidentes sobre aquele negócio, vamos falar de negócio em sentido lato aqui, é você verificar, primeiro, se o KNAI, né, da tua empresa, então, né, a atividade lá, o cadastro do KNAI, se ele vai interferir diretamente na carga tributária. Então, ali, qual que vai ser a faixa lá dentro do Simples, né, qual que vai ser o percentual de tributos. Então, a escolha do KNAI, para quem está começando e vai para um regime bom, no MEI também é importante, né? Porque nem todo É. KNAI pode estar no MEI, então, se você vai Uhum. começar bem um negócio pequeno, você tem que ver primeiro se aquele KNAI permite que você coloque a tua empresa no MEI, que é o regime tributário mais simplificado que temos, né? E Certo. para negócios que faturam no ano até 81 mil, ou no máximo, né? Uhum. Extrapolado o limite de 20%, 97.200 no ano. Então, para estar no MEI, primeiro vamos pensar um planejamento tributário mais básico, que é você escolher o KNAI correto, né? Agora, para empresas que vão para o Simples também, porque a depender do KNAI, vai refletir diretamente em qual anexo lá da lei do Simples a empresa vai poder estar inserida, e a depender do anexo vai estar toda a carga tributária dela estabelecida lá, né? Então, escolher KNAIs que não onerem tanto já é um primeiro planejamento tributário aí que Uma o atitude empresário tem. assertiva, né? Exatamente. E isso o empresário pode sentar ali, ele mesmo pode olhar lá, ou ele pegar o contador e pedir para o contador dele dessas instruções iniciais, falar, não, mas eu quero saber se realmente eu estou fazendo uma escolha de um bom KNAI, qual que vai ser a carga tributária, quanto que eu vou pagar de imposto, né, ao escolher esse KNAI. Então, eu acho que esse é o primeiro passo aí, porque isso vai interferir em toda a atividade dele nesse iniciozinho, tá? Aí o que a gente vê assim, né? Os pequenos empresários, Dani, eles não. Dificilmente eles vão falar, eu tenho um tributarista na minha empresa, né? O que acontece com os pequenos empresários é que eles confiam muito no contador, né? Então, o contador, por mais que eu sempre esclareça, né, que a profissão do contador, ela é diferente da profissão do tributarista. São competências distintas, responsabilidades distintas. Mas o empresário, o pequeno empresário, quando ele começa, ele confia muito no contador dele. Como ele confia Verdade. muito no contador, é muito importante que ele escolha, né, que ele tenha critérios de seleção do seu contador, né? Verificar se aquele contador ele tem uma experiência no campo tributário, né? Ou se ele é um contador mais ali focado só na parte contábil mesmo e naquela parte
só do cumprimento da obrigação acessória, ou ser um contador mais estratégico, né? Tem gente que chama de Verdade. contador consultivo, tem gente que chama de É. consultor estratégico, né? Então depende, mas ele já vai ter, quem, né, tiver esse viés mais estratégico, já vai olhar para a parte tributária com outros olhos. Então, essa é uma dica que eu dou aí também para os pequenos que, né, estão começando um negócio ou que já têm o seu negócio e confiam muito no contador. Mas outra coisa, gente, tenham em mente que o contador não é o tributarista. Por que que eu digo isso, né? Às vezes a gente vai conversar com pequenos empresários e vai levar alguma situação para ele poder fazer uma revisão dentro da empresa, para ver se está recolhendo direitos tributos, e ele, a primeira coisa, ele falou, não, mas então você está falando que meu contador está errado. Então eu vou ter que culpar meu contador. Então é sempre uma. A gente, como tributarista, já tem que ir pisando em ovos, né? Porque Aham. aí, por isso que eu gosto bem de ressaltar, né? O contador é o contador, o tributarista é o tributarista. O contador, ele já ocupa todo o tempo dele já é muito sobrecarregado para ele fazer ali a competência primordial dele, que é o cumprimento das demonstrações financeiras e o cumprimento das obrigações Isso. tributárias. Então, assim, só aí ele É, já ocupa muito do tempo dele. Essa é a obrigação principal dele, não é um olhar estratégico, um olhar para, deixa eu pesquisar se aqui tem um caminho na jurisprudência, tem um caminho na lei que eu possa reduzir a carga tributária do meu cliente. Então, isso quem faz é o tributarista, não é o contador. Né? Por mais que tenha e a alguns contadores, sim, que já tem esse viés mais para o tributário. Mas aí ele vai assumir esse papel, né? Porque o Ele que às vai vezes assumir. acontece com um pequeno empreendedor, com empresas de pequeno ou médio porte, é que, visando a redução de custos, ela acumula as funções, né? Então, às vezes, comete esse erro do acúmulo da função, sobrecarregando um determinado profissional, mas, na verdade, aquele profissional não consegue abraçar, porque falta o Não conhecimento consegue. técnico, a especialidade, né? Não, e assim, é humanamente impossível no tempo que ele tem disponível, né, ali para conseguir abraçar tudo e efetivamente exige um conhecimento técnico específico. Ele vai ter que estudar a tributação, ele vai ter que estudar, né, as funções do tributarista se ele for exercer esse papel. Então, mas via de regra, o contador não tem esse papel. Então, é bom a gente sempre deixar isso muito, muito claro, assim, né? Para o empresário, que o contador é uma coisa, o tributarista é outra. Então, se ele quer que o contador dele exerça o papel de tributarista, ele precisa ir em busca de um contador com esse perfil e remunerar o contador também, né, o contador tributarista, conforme as atribuições que ele vai ter. Então, mas aí a gente vai passando também em relação ao pequeno empresário, o que, que ele tem ali, né? Além dessa questão que eu falei da correta escolha do KNAI, ele também pode, a depender do tipo de produto, né, que ele comercializa, existem assim, algumas oportunidades de recuperação de tributos que normalmente a empresa está recolhendo de forma indevida porque não sabe, não corrigiu seu cadastro, enfim, assim, por desconhecimento mesmo, né? E muitas vezes é pelo próprio desconhecimento do contador mesmo. Então, o que que acontece? Nas empresas do Simples, uma oportunidade que a gente tem para aquelas que estão no regime de tributação monofásica, né, comercializando ali na ponta alguns produtos que estão lá listados na tabela específica de produtos monofásicos, eu vou listar alguns aqui, né, são bebidas frias, cosméticos, higiene, combustíveis, enfim, alguns desses produtos, quando elas comercializam, elas estão lá na ponta, né? Lá na ponta da cadeia, comercializando para o consumidor final, elas já vêm com alguns tributos, como PIS e COFINS, recolhidos lá no início da cadeia, e como nem sempre no cadastro dela de produtos é feita essa segregação, a hora que ela vai recolher o DAS, né, o documento de arrecadação no Simples, ela esquece de segregar PIS e COFINS, porque já recolheu lá no início da cadeia e paga de novo. Então, isso é muito comum com as empresas desse segmento. Então, estão recolhendo tributos
né, o PIS/COFINS duas vezes. Normalmente, os mesmos produtos que estão no monofásico também estão no regime da substituição tributária do ICMS. Então, claro que isso vai variar de estado para estado, né? A gente viu aqui, por exemplo, Isso. Santa Catarina, recentemente, o Autopeças estava na substituição tributária e saiu. Rio de Janeiro agora foi anunciado que estava na substituição tributária de bebidas frias e saiu. Então, mas esses produtos, quando estão na substituição tributária, também lá na ponta, muitas vezes não é feita essa segregação de que já veio recolhido pela substituição tributária e se tributa de novo o ICMS. Então, aí gera, né, uma possibilidade de fazer uma revisão desses valores recolhidos indevidamente e aproveitar para restituir PIS e COFINS dos últimos 5 anos e compensar, né, o ICMS também recolhido indevidamente. Então, assim, para empresas do Simples, a gente tem algumas oportunidades e tem que identificar. Alguém comentou aqui, a Georgia, está falando de Prolabore, né? A Prolabore também interfere até na escolha. Vamos pensar, né? As micro e pequenas empresas, não é porque elas são micro e pequenas que elas necessariamente têm que estar no regime do Simples Nacional. Então, assim, às vezes passa muito pelo... Tem muitas empresas que têm faturamento dentro da faixa do Simples, mas que analisando o Prolabore, analisando as despesas, analisando a realidade daquela empresa, não compensa estar no Simples. É mais caro se manter no Simples do que se manter no regime do lucro real, por exemplo. Né? Então, aí também para o micro e pequeno é muito importante identificar se a operação dele efetivamente vale a pena estar no Simples. Né? Ou se no Simples acaba sendo mais oneroso. Então, isso também é um planejamento tributário para o micro e pequeno empresário. Aí, avançando, aí, se a gente vai para empresas de outros regimes tributários, né? Empresas do lucro presumido, empresas do lucro real, aí a gente já começa a ampliar muito o nosso leque de oportunidades, né? De planejamento tributário. Claro que o planejamento tributário ele tem que ser feito caso a caso, né? Então vai depender muito da realidade de cada empresa, mas existem aí algumas oportunidades também no viés da recuperação de tributos, né? De situações em que as empresas estão recolhendo indevidamente e não sabem, como, por exemplo, no caso das empresas do lucro presumido, muitas delas que possuem muitos, não muitos, mas que possuem funcionários, né, uma folha de pagamentos assim substancial, elas normalmente estão recolhendo tributos, as contribuições previdenciárias sobre verbas que já foram reconhecidas por portarias da Receita Federal, instruções normativas, como sendo verbas que não deveriam mais integrar essa base de cálculo. Às vezes elas não corrigiram isso na apuração e acabam pagando a mais também. E Então, também. normalmente essas grandes empresas, elas têm um tributarista ou elas também colocam isso na conta do contador? Olha, as Do grandes empresas, controller, elas já né? têm o departamento fiscal. O que acontece? As grandes empresas normalmente já têm lá na aba do diretor financeiro um departamento fiscal que é separado do contábil. Então, dentro do Uhum. fiscal, olha, depende muito, né? Tem empresa que tem o departamento de planejamento tributário, já tem empresa que já instituiu a governança tributária, então já olha todas essas questões e daí conta tanto com profissionais internos como com consultores externos. Para a empresa grande já é um mix bem mais variável. Para o médio empresário, a gente tem visto aí que cada vez mais os médios empresários têm se preocupado, sim, com a questão tributária e têm contratado profissionais da área tributária. O médio Bacana. empresário, dificilmente ele tem ali dentro da empresa um tributarista. O que ele tem sempre ou é um controller ou é alguém da área contábil com esse olhar mais para o tributário, mas que não consegue olhar a parte estratégica. Daí sim ele acaba terceirizando isso para um tributarista, né? Um consultor tributário, enfim, um escritório de advocacia especializado na área tributária. Aí terceiriza. O médio empresário, normalmente, a gente vê isso, sabe? Vê que deixa para Uhum. alguém externo à empresa. Tá? Então, contrata de forma externa. Agora, a grande empresa,
Varia muito, né? Tem grande empresa que deixa isso tudo num departamento interno, tem grande empresa que mescla, né? Equipes internas com consultorias externas, então varia muito. Aqui, rapidinho, só o Negis Advocacia comentou, fizemos uma análise e o lucro real foi mais vantajoso que o simples. É bem comum isso para empresas para micro e pequenos empresários, dependendo do segmento da atividade, é bem comum. A gente também, assim, o nosso foco não é atender o pequeno empresário, mas já aconteceu da gente atender pequenos empresários e analisar, fazer o cálculo mesmo, né, da realidade e ver que o problema dele estava porque ele estava no simples. Porque a gente tem, no simples a gente tem muita limitação de tomada de crédito, né, Dani? Então, dependendo do segmento da empresa, ele acaba não absorvendo a não cumulatividade dos tributos e acaba sendo onerado lá na Aham, ponta. é verdade. Então, em alguns casos, vale a pena o lucro real por conta da não cumulatividade, né? Que pega PIS, COFINS, ICMS, PI, né? Então, depende muito do segmento. Certo. O Danilo também comentou: contabilidade é a linguagem dos negócios. A ciência contábil vai muito além do envio de obrigações acessórias. Vai mesmo, mas vai mesmo, com certeza. Mas tem muita contabilidade, que é o que eu te falei, né? Depende do qual está sendo o contrato da contabilidade com a empresa. Então vai muito além, mas isso tem que estar sendo, né, tem que estar muito bem delimitado, porque senão, se é uma contabilidade pequena, se não tem equipe, não consegue olhar tudo, né? Não consegue fazer toda a análise estratégica que deveria ser feita. Por isso que eu falei, é muito importante que isso seja pontuado com o cliente e que o cliente tenha, né, exata noção do serviço que ele está contratando do contador. É isso aí. Em relação à empresa de grande porte, você tem mais alguma coisa para contribuir em relação aos erros? Isso. Empresas de grande Tem porte muito. têm uma infinidade de... Ah, é verdade. É que eu tô aqui de olho no tempo para a gente não se perder com as outras. É muita coisa, né, Letícia? Esse assunto, você vai embora, né, com ele, né? Deixa eu me ater aqui na questão das recuperações de crédito, que o pessoal gosta muito de falar de recuperação de crédito, né? Tá. Mas para as empresas do lucro real, a parte de recuperação de crédito é muito mais ampla, né? Porque daí dá para fazer, como elas estão no não cumulativo do PIS/COFINS, e isso acaba gerando possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS que nem sempre estão Uhum. parametrizados de forma correta. Não vou nem dizer de forma correta, mas de forma mais atualizada com o que o STJ, por exemplo, já definiu e que a Receita Federal continua restringindo. Então, o entendimento do fisco é um, o entendimento do Poder Judiciário é outro, mas o Poder Judiciário já foi pacificado, né? Hoje a gente já tem um entendimento bem pacificado do STJ. Então, aí abre uma margem para a gente também trabalhar com as empresas do lucro real nessa questão que eu chamo de compliance de PIS e COFINS. E Uhum. também outros tributos indiretos, né? Ver se estão tomando crédito direitinho de IPI, próprio ICMS. Então, tem muitas oportunidades aí, principalmente para as empresas do lucro real que comercializem, que sejam contribuintes do ICMS. Né? Então, para as prestadoras de serviço, a gente fica mais ali no campo do PIS e da COFINS mesmo, que dá para fazer muito trabalho em cima de PIS e COFINS. Então, aí essa questão da folha de pagamentos que eu comentei, que vale para a empresa do lucro presumido, também vale para empresas do lucro real. Então, tem bastante coisa assim para explorar, sabe? E aí a gente tem, a depender do segmento, a gente tem muito planejamento tributário envolvendo reorganizações societárias, né? Dependendo do que a empresa Uhum. quer crescer, como que ela está segmentando suas atividades. Às vezes ela concentra em um único CNPJ diversas atividades que têm naturezas diferentes, até do ponto de vista tributário. Então, às vezes é interessante separar, né? É Aqui, interessante abrir. segmentar isso, né? Então, separar a parte da prestação de serviço da parte do comércio.
Enfim, aí a gente abre muito campo para Sim. planejamento tributário, né? Com base em reorganizações societárias. Só que isso é bem importante que seja feito sempre com propósito negocial, que é você identificar Claro, aí formalista. outras justificativas, que não apenas a Uhum. redução tributária ali, fazer uma operação que só vale no papel, né? Isso a gente já vê ao longo É. dos anos, que a Receita Federal não valida mesmo, porque não entende como sendo planejamento tributário. Então, tem diversos cuidados que a gente tem que tomar na hora de estruturar um planejamento tributário. É isso aí. Muito bom. E tem um comentário aqui que eu achei bem legal, que eu acho que tem bem a ver com um outro tópico que a gente vai falar. É o Dr. Marcelo Fernandes Marques comentou, a colega perguntou, a colega acha que a inteligência artificial vai acabar com a carreira do tributarista? Então, essa é uma pergunta bem comum, sabia, Dani? Bem comum. Né? Até eu fiz uma semana de conteúdo gratuito na semana retrasada. E já no primeiro dia, no primeiro episódio da semana, eu já tratei esse ponto, porque é comum. Ah, mas a inteligência artificial, o avanço da tecnologia, os robôs, eles vão fazer com que o tributarista não seja mais necessário. Aí eu falei, de fato, o tributarista que só faz o que um robô é capaz de fazer, não vai mais ser necessário, porque se o robô consegue substituir um tributarista, aquele tributarista que só faz o feijão com arroz, de fato vai sumir esse tributarista, assim como vai sumir o contador que só faz ali Faz isso o trabalho com operacional. certeza, Porque com o que o certeza. robô consegue fazer, ele vai fazer. Agora, o robô, ele não consegue avaliar questões que sejam muito estratégicas, que tenha que identificar caso a caso. O robô, ele faz trabalho Tomadas de repetitivo. decisão, né? O robô, ele faz trabalho repetitivo. Ele até pode nos subsidiar com informações que sejam relevantes para a tomada de decisão. Mas uma inteligência artificial, ela se constrói com base em algo que a gente vai colocando ali, imputando no robô, algo repetitivo, né? Então, assim, fórmulas, matrizes tributárias. Então, hoje, uma inteligência artificial, ela já faz o trabalho do auditor, por exemplo. Né? A auditoria tributária hoje já tem muita inteligência artificial boa substituindo esse trabalho. Agora, o que é estratégico, o que vai a partir desse trabalho que o robô consegue fazer, vai subsidiar o tributarista para que ele, junto com a empresa, consiga efetivamente tomar uma decisão estratégica, isso não tem como a máquina substituir. Não tem como substituir. É. Não tem como. Por isso que eu trabalho muito com esse conceito do tributarista do futuro, o tributarista de inteligência de negócios, que é aquele tributarista que, com base no seu conhecimento tributário, ele consegue transformar dados em inteligência para o negócio do cliente. Então, ele consegue identificar onde tem dados tributários relevantes. A partir do seu conhecimento, ele consegue olhar uma nota fiscal e olhar aquela nota fiscal com um olhar estratégico. Ele consegue, na análise de diversas notas fiscais do cliente, ele consegue entender se aquele preço que está sendo praticado pelo fornecedor do cliente é um preço justo, se está sendo feito de forma correta, ele consegue precificar melhor o preço dele para o cliente final. Então, assim, os dados tributários subsidiam muitas tomadas de decisões das empresas, mas o tributarista precisa entender isso, né? Precisa, com o conhecimento técnico dele, ele precisa olhar aquele dado e transformar aquilo em inteligência para o negócio do cliente dele. Então, por isso. E esse é o tributarista do futuro, porque esse não tem como sumir, né? Ele vai utilizar o robô, esse tributarista que vai utilizar o robô, porque o robô vai estar lá captando os dados, colocando numa planilha, separando para chegar aqueles dados já bem analisados, bem, né, coletados e analisados para que o tributarista coloque aquele olhar dele e trace uma estratégia. Então, esse tributarista não some. Assim, eu acho isso em relação também a todas as áreas, né, do mercado de trabalho, que eu acho que é um questionamento que está tendo em todas as áreas. Todas. Né? Então, está todo mundo com esse receio. Eu acho que isso avança até um determinado ponto. Porque chega uma hora que você tem que trazer para a mesa, né? Você tem que trazer para uma discussão, para uma tomada de decisão, você tem que levar isso, né, para o planejamento estratégico da empresa, para todo mundo sentar aí. E pelo que você está aqui contando para a gente que está
conhecendo essa área de planejamento estratégico hoje com você, a gente está conseguindo ver assim, as grandes possibilidades do mercado de trabalho que tem. Porque esse tributarista, ele trabalha junto com o planejamento estratégico da empresa. Então, isso é muito, muito legal, muito interessante isso. Aí eu queria também que você contasse um pouquinho agora, Letícia, para a gente, como é que você conta para a gente o impacto em relação ao planejamento tributário com essa parada que o país deu, assim, em termos de negócios? Olha, Dani, com a crise, o que está acontecendo? Veio a crise, veio a pandemia, os segmentos, né, os setores da economia que foram profundamente afetados, hoje eles estão, no início da crise, eles estavam naquele desespero de como que eu vou fazer para manter meus funcionários na casa, manter meu negócio funcionando, né? O que eu vou fazer para não quebrar? Então, realmente, em termos tributários, até que veio, né, todas as normas, né, as medidas provisórias, portarias, leis, suspendendo o pagamento de tributos, suspendendo a atividade fiscalizatória. Naquele momento, o empresário simplesmente ele falou: eu não vou pagar tributo, porque eu tenho que pagar outras coisas que são mais importantes, né? Então, diversos tributos foram adiados, mas outros não foram. Por exemplo, o ICMS, poucos estados adiaram o pagamento do ICMS. Uhum. Imposto de renda, CCL, a gente não teve adiamento. Então, alguns tributos, os empresários realmente ficaram inadimplentes, que não tinham, né? Hoje mesmo estava falando com um cliente, né, que foi profundamente afetado com a crise. Já estava numa situação não confortável antes da crise, antes da pandemia, e agora piorou. E, e ele falou: olha, na minha situação não tem nem escolha, eu simplesmente não tenho como pagar o tributo. Então, o que a gente está vendo? Outras oportunidades de trazer dinheiro, né, que devido. Então, estamos vasculhando ali, fazendo auditoria, fazendo revisão tributária, vendo formas, remodelagem de negócios que vão trazer um impacto tributário menor ou que vão trazer dinheiro, né, dos tributos que foram recolhidos indevidamente para a mesa da empresa. E isso, Uhum. então, assim, nesse momento, mais do que nunca, identificar essas oportunidades, sabendo que o peso dos tributos é o custo mais relevante que a empresa tem, então é fundamental, né? A gente acaba não tendo muito como fugir do planejamento tributário, né? Isso acaba sendo muito importante para as empresas. É um impacto muito grande, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E foi até uma pergunta de um aluno em relação ao regime de substituição tributária para os contribuintes do ICMS do Estado do Rio, no Rio de Janeiro. Qual a consequência na cadeia de produção de produtos sujeitos? Então, o Rio, assim, para todos os estados, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo uma tendência de cada vez mais os estados excluírem da lista de produtos sujeitos à substituição tributária, porque há essa tendência de se eliminar, né? Ao longo do tempo, se eliminar a substituição tributária. Porque quando foi instituído, lá na Constituição Federal, essa possibilidade, né, dos estados instituírem a substituição tributária, a gente tinha um alto índice de sonegação em determinados setores, que foram esses setores, né, onde a gente viu realmente essa instituição do ICMS-ST. Só que com o avanço do projeto SPED, do cruzamento dos dados fiscais, essa sonegação ela tem diminuído cada vez mais, Diminuindo, com né? certeza. E o ICMS-ST, quando foi instituído como uma ferramenta de aprimorar a fiscalização dos estados, hoje já não se faz mais tão necessário, porque os estados têm como fiscalizar pelo próprio cruzamento de dados. Então, a gente está vendo realmente essa tendência, até porque o regime do ICMS-ST é muito complexo, né? E isso acaba aumentando o custo dos negócios, né? O custo da operação. Então, como o objetivo o fim para o qual ele surgiu está se extinguindo, há uma tendência dos estados também de extinguirem. Até agora, o Rio de Janeiro já extinguiu recentemente as bebidas frias, aqui Santa Catarina optou peças. Aham. E a gente está Você vendo falou. uma tendência mesmo
dessa retirada, né, de determinados produtos do regime do ICMS-ST. Mas aí eu não sei qual que era a intenção dele, qual que é a preocupação dele em relação ao regime do ST, em especial no Rio, né? Não sei, porque o ST, a finalidade dele, né, é você concentrar a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS em outra pessoa dentro da cadeia de produção, né? Então, a gente tem os regimes de substituição tributária para frente e os regimes de substituição tributária para trás, né? Então, quando você coloca como responsável tributário alguém lá no início da cadeia para recolher por toda a cadeia, né? Ou quando É. você coloca lá no final responsável para recolher por toda a cadeia anterior. Então, claro que gera um impacto, né? O ICMS-ST, ele tem todo esse impacto e os cálculos são com base normalmente numa margem de valor agregado, que cada estado estabelece as suas regras. Então, realmente é um regime bem complexo, assim, né? E principalmente para as empresas que comercializam em nível interestadual, aí fica mais complexo ainda, porque você tem que analisar a legislação do CMS-ST de cada um dos estados, né? Então, De cada um, né? uhum. Legal. Essa pergunta foi do Ronaldo, aluno lá da Unopar de Araruama. Ronaldo, você estiver por aí, se achar que ficou bom, dá um ok pra Ou gente, se quiser tá? esclarecer um pouquinho mais, né? É, Qual que é a sua real dúvida e de repente é. eu consiga te Eu acho ajudar que teve mais. uma hora que rolou aqui, eu acho que ele tá aí. Mas é porque como depois foi entrando outras pessoas, eu não tenho certeza se ele conseguiu, Ele se ele tá aqui respondeu aqui, ó, ainda. Dani. Respondeu, ó. Ah, Obrigada, foi muito esclarecedora. Que bom, Ronaldo, que bom, porque eu fiquei um pouquinho que em bom. dúvida ali, o que você queria saber exatamente. Bacana. Ó, a Eduarda também perguntou qual visão sobre a polêmica do ICMS sobre a base do PIS e COFINS a ser julgado no STF. Você acha que você já conseguiu explorar bastante esse assunto? Vê aí. Esse da nossa área dos tributaristas é o tema mais debatido, né? Exclusão de semestre da base de É. cálculo do PIS e da COFINS. Isso é o que a gente mais ouve falar, né? Até o pessoal que está ingressando na área tributária porque quer fazer a exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas o que acontece, né? O Supremo já julgou lá em 2017 que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. E por conta desse julgamento, a gente teve uma enxurrada de ações judiciais de diversas empresas querendo também ter essa autorização judicial para poder excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que ainda não foi julgado, né? O que está pendente de julgamento pelo Supremo? Qual é o ICMS a ser excluído? Então, a Receita Federal já se posicionou, ela, inclusive, colocou isso em uma solução de consulta que vincula todo os agentes ali dentro da Receita Federal, falando que o ICMS a ser excluído é o ICMS efetivamente recolhido, e os contribuintes entendem os tributaristas entendem também, analisando todo esse contexto do julgado do STF, que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado nas notas fiscais. E isso, na prática, dá uma diferença enorme, né? Porque tem contribuinte que, se for considerar o efetivamente recolhido, ele não recolhe nada. Não recolhe nada porque ele acumula muito crédito, ou porque ele tem hipóteses de não incidência, isenção, alíquota zero, enfim, tem diversas possibilidades aí que vão fazer com que, no final das contas, ele não tenha nada a excluir, né? E, ao contrário, em relação ao ICMS destacado nas notas, aí é geral, né? Todos os contribuintes destacam o ICMS na nota fiscal, então aí fazem jus. A Carol está falando do posicionamento do ICMS destacado Então, é exatamente isso que o Supremo vai julgar. Isso não é que ainda será discutido, né? Vai ser discutido. Continua sendo a eterna discussão isso daí. Até que efetivamente o Supremo julgue isso daí, vai ser eterna discussão, porque a Receita Federal continua batendo que tem que ser o ICMS efetivamente pago. Está lá na Instrução Normativa 1911, está na solução da COSIT número 13, né? Solução interna da COSIT número 13. E aí o Supremo já tirou de pauta duas vezes, né? Então tirou lá, era para ser julgado em dezembro do ano passado, tirou de pauta, daí era para ser julgado 1º de abril agora, daí estava na pandemia, tirou de pauta de novo.
E, e agora a gente está nessa expectativa de se vai ser julgado esse ano ou não, né? Enquanto isso, a gente tem diversas discussões aí em paralelo, porque a gente tem clientes e tem diversos contribuintes que já têm ação judicial com trânsito em Ai, julgado, já reconhecendo e não conseguem levantar o dinheiro depositado em juízo, então não conseguem se aproveitar efetivamente disso, né? Então aí a gente tem, nossa, muita discussão em cima dessa questão. A gente está com menos de 10 minutos para terminar, infelizmente, né? Que está muito bom. Mas aí eu tenho uma pergunta que, assim, como as minhas turmas são de administração e de contábeis, tem uma galerinha também aqui de recursos humanos, mas a galera de ADM, de contábeis, com certeza deve agora estar se perguntando se depois que eles terminarem, depois que eles se tornarem administradores e contadores, eles podem vir a trabalhar nessa área, ou enfim, fazendo uma especialização durante ou depois. Com certeza eles devem estar se questionando, porque um dos meus objetivos aqui hoje era justamente despertar eles das infinitas possibilidades de mercado de trabalho que eles podem explorar e que uma delas pode ser o planejamento tributário. Nós estamos dando essa disciplina agora, né, no quinto período, né, tanto de administração como de contábeis. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto, que era para eles terem uma visão da prática, né, como é realmente, né, o planejamento tributário lá fora, né, trazido por uma especialista. Então, eu queria que você contasse para eles se isso é possível ou não e como, né? É bom até você pontuar, porque também essa é outra dúvida aí que muita gente tem, né? Quem é que pode ser tributarista ou quem é que Uhum. pode fazer planejamento tributário? Há quem defenda que não, só advogado que pode ser tributarista, né? Mas isso não é uma verdade, sabe? Então, hoje, a profissão do tributarista, né? Não existe uma profissão regulamentada do tributarista. Existe advogados especializados na área tributária e como advogado ele tem algumas prerrogativas que aí Aham. outros profissionais não podem exercer, são prerrogativas do exercício da advocacia, que é a atuação no Poder Judiciário, né? Então, Uhum. para atuar no Poder Judiciário em matéria tributária, só um advogado especializado na área tributária. E também para dar opiniões legais, então, pareceres, opiniões legais também, né, consultoria jurídica, né, de assuntos que envolvam interpretação das leis, constitucionalidade, legalidade das leis, também isso é algo privativo do advogado tributarista. Mas um contador, administrador ou até mesmo um técnico, quem não tenha uma graduação, pode sim aprender, né, por meio de cursos que capacitem esse profissional, aprender a entender todo esse sistema tributário nacional, a forma que se dá, a incidência dos tributos. Então, toda essa teoria, né, essa técnica tributária, para prestar outros serviços, como planejamento tributário, totalmente possível. Bacana. Isso é uma Né, boa o que, notícia. o que precisa é ter conhecimento técnico para fazer isso. E é possível também que o profissional se una a outros profissionais com outras competências, né? É muito comum um advogado se unir a um contador para aprimorar a sua entrega de serviços na área tributária, né? Ou um administrador também se unir com um contador ou se unir com um advogado. Então, porque o exercício, né, a profissão do tributarista, ela acaba sendo multidisciplinar, porque a gente tem que entender da parte contábil, tem que entender um pouco da parte jurídica, por mais que não vá exercer questões É. que sejam privativas da advocacia, mas precisa entender um pouco de direito tributário, precisa orientar o cliente para quando ele precisa buscar o serviço de um advogado. Então, é bem multidisciplinar, né? E o que precisa efetivamente é ter conhecimento técnico na área tributária. Então, o fundamental é ter o conhecimento técnico para poder prestar o serviço. E aí, dentro da sua área, do seu meio, que você está atuando hoje, né, que a gente falou lá no início, o que eu achei bacana de te convidar, que você também está inserida no ambiente acadêmico. O que você tem para trazer de novidade em relação a isso? Que é para essa galera que, tanto na área
de direito como de outras áreas que gostariam de se especializar. Você tem alguma coisa bacana para compartilhar? Ó, Dani, eu montei dentro do IBPT Educação, então, assim, o objetivo do IBPT Educação é a formação do tributarista e em especial do tributarista do futuro, né? Então, esse tributarista que eu Uhum. comentei, você que é um tributarista que ele não apenas tem o conhecimento técnico, mas ele também tem conhecimentos de inteligência de negócios com o uso de ferramentas tecnológicas. Então, pensando nessa formação, a gente montou, sim, dentro do IBPT Educação, uma trilha, né, uma trilha de aprendizado, formado por 3 cursos, que formam desde o básico, né, do tributarista do futuro júnior até o master, né, o master tributólogo, que a gente chama, o master tributarista de inteligência de negócios. Então, são 3 cursos, Legal. inicia com formação de tributarista do futuro, aí o segundo passo é fazer o BI em Tax Skills, e o terceiro passo, Master em Tributação e Inteligência de Negócios. E, além disso, a gente montou uma comunidade também. Por quê? Porque muita gente fazia os cursos, ou vinha, né, atrás, buscava a Letícia, buscava a IBPT Educação, querendo uma mentoria. Então, lá no começo eu até dei mentoria para algumas poucas pessoas, mentoria individual, porque o pessoal tem muita dificuldade na hora que vai prospectar um cliente, ou na hora que vai fechar um contrato, ou como, né, em que situação, como que eu posso oferecer um planejamento tributário nessa situação. Aí, por conta disso, eu montei a Comunidade Tributarista do Futuro, que é um grupo de mentoria. Então, como eu estava vendo que meu tempo é escasso, eu não consigo atender numa mentoria 1 a 1, e como eu falei, é multidisciplinar. Então, tem coisas dentro da área tributária que eu não tenho 100% do domínio técnico. Então, eu trouxe para dentro da comunidade outros mentores que vão Que legal. complementar o meu conhecimento. Então, lá dentro da Maravilha. comunidade, tenho eu como mentora, tem a Maiara, que é uma advogada da minha equipe, que ela toca toda a parte de contencioso do escritório, então toda essa parte de contencioso de teses, essa tese da exclusão do semestre básico PIS e COFINS, então toda essa parte que é muito própria do advogado tributarista e que o advogado tributarista tem muita dúvida ali na prática, então ela está lá dentro da comunidade para auxiliar esses advogados tributaristas, né, que querem focar aí no contencioso tributário, mas também ela fala da parte administrativa, porque o contencioso tributário no âmbito administrativo, Dani, não é privativo do advogado. Então, o advogado é só na atuação no Poder Judiciário, mas Entendi. qualquer tributarista pode fazer uma defesa de auto de infração, pode entrar com pedido de restituição, promover uma compensação, então formular uma consulta. Então, existem outras atividades no âmbito do contencioso que não são privativas do advogado. E a Maiara está lá auxiliando o pessoal dentro da comunidade. Aí tem o João Eloy Olinick, que é o presidente executivo do IBPT, né, do Instituto do IBPT, está lá na comunidade auxiliando na parte de planejamento tributário, contabilidade tributária, Bacana. perícia também, toda a parte de perícia de processos, ele é perito judicial também, então ele auxilia o pessoal lá. E temos o Daniel Silos, ele é o nosso mentor na parte de prospecção de clientes e fechamento de contratos. Então, ele auxilia vencer objeções. Ah, mas não estou com dificuldade de marcar uma reunião, agendar uma reunião com o cliente. Ou agendei uma reunião, aí o cliente trouxe essa objeção, como que eu vou vencer essa objeção? Então, ele está lá também, porque ele está há muitos anos já na área comercial, né? E ele auxilia o pessoal. A Moriela Espolador, que também está lá na comunidade, auxiliando nessa nossa nova tributação do futuro. Então, ela auxilia na entrega dos serviços, já com ferramentas de design thinking, de futurismo. Então, ela traz Que legal. ferramentas já bem alinhadas a essa nossa Revolução 4.0 para melhorar a entrega do serviço do tributarista, né? Então, melhorar a compreensão, como que ele recebe a informação do cliente, como que ele se comunica com o cliente. Então, toda essa parte que a gente chama de user experience, né? Que é a experiência do usuário, e o usuário dos nossos serviços são os nossos clientes, então ela está auxiliando. E é muito legal. Então, a gente já está com mais de 110 tributaristas dentro da comunidade. Legal. E eu sempre recomendo que quando o tributarista já entrou... Letícia, tá entrando aqui agora. Não. Os 20 segundos restantes que meu coração dói nessa hora. Instagram Eu acho uma pena.
Olha, eu quero te agradecer assim, imensamente a sua atenção. Eu vou pegar o seu contato, que já tem aluno perguntando como é que faz para ter acesso ao curso. Tá? Eu vou passar o teu contato.